Boa noite, igreja! Sejam bem-vindos a mais um culto. Como é bom estarmos aqui, mesmo distantes, mas estamos juntos e isso é muito bom. Quero te convidar a mandar essa live para todos os seus amigos, familiares, todos os seus seguidores. Aproveite esse momento, seja um canal de fé e de esperança na vida de alguém. Nós também estamos online no YouTube, se você preferir a plataforma no YouTube, nós também estamos lá. E também tem todas as nossas últimas mensagens lá também. Eu te convido a que, se você não ouviu os nossos outros cultos online, a ir lá, seguir, se inscrever e também ser abençoado por todas as palavras e as verdades que foram deixadas lá. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 4:18. Romanos 4:18, a palavra vai falar: Abraão, contra toda a esperança, na esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. A palavra está falando que Abraão, contra toda a esperança, contra tudo aquilo que estava ao seu redor, contra tudo aquilo que parecia desfavorável, contra tudo aquilo que os seus olhos viam, contra toda a sua realidade, ele permaneceu crendo em esperança a sua promessa. Nessa noite eu quero te convidar a dar um passo de fé e de esperança, a fazer assim como Abraão fez e não olhar para as circunstâncias ao seu redor, mas ter os olhos nas promessas que Deus já deu para mim e para você, nas promessas que Ele é um bom Pai, que Ele continua cuidando de mim e de você. A palavra vai falar que Abraão, contra tudo aquilo que estava ao seu redor, em esperança, ele creu. Eu quero te mostrar que existe um lugar para que eu e você esteja. Esse lugar é na esperança, esse lugar é em Cristo. Abraão, ele se posicionou em um lugar que não era onde os seus olhos viam, mas um lugar que era onde ele cria. E a palavra diz que assim ele se tornou pai de multidões. A maneira com que Abraão se posicionou levou ele a se tornar algo. A maneira com que Abraão se posicionou em fé fez com que ele alcançasse tudo aquilo que já tinha sido prometido e dado a ele. Todas as promessas já estão disponíveis para mim e para você, e quando nós nos posicionamos em fé e em esperança, elas se tornam alcançáveis para mim e para você. Nessa noite eu quero te convidar a entrar neste lugar, um lugar de fé e de esperança, um lugar onde nós não estamos olhando para as adversidades ou para aquilo que parece desfavorável ao nosso redor, mas um lugar onde nós estamos firmemente olhando para o autor e consumador de todas as coisas, onde nós estamos olhando para Cristo, aquele que é fiel para fazer, aquele que já deixou todas as promessas disponíveis para mim e para você. E quando nós entramos nesse lugar, ele se torna acessível para que eu e você, nós possamos se tornar aquilo que nós estamos crendo. Nós nos tornamos aquilo que nós cremos. Abraão se tornou pai de multidão, porque ele resolveu se posicionar em uma palavra, e era aquilo que ele cria. Eu quero te convidar a se posicionar em uma palavra e a se tornar aquilo que você pode crer. Se torne aquilo que você pode crer. Creia que todas as coisas são possíveis para mim e para você. Que nessa noite você se encha de fé e de esperança, lembrando de se posicionar. Não aquilo que está ao seu redor e nem aquilo que você possa ver, mas em quem você pode crer, Cristo Jesus. Convido você a fechar seus olhos, que esse seja um momento onde você possa usufruir da presença de Deus aí na sua casa, que seja um momento onde essa presença ela venha invadir a sua família, o coração de cada pessoa que esteja assistindo essa live agora. Eu creio que vai ser uma noite onde verdades vão ser reveladoras para mim e para você, vai ser transformadoras para mim e para você nesses dias. Amém? Pra onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? Tu és o verbo que
trouxe o mundo à existência, Cristo, o Messias, Filho de Deus. Aleluia. Teu trono eterno é. Aleluia. Juiz e raiz de Davi. A morte não te silenciou, tua voz agora ecoa por toda a terra. És a estrela da manhã, o meu libertador, a rosa de Saron. A morte não te silenciou, tua voz agora ecoa por toda a terra. És a estrela da manhã, o meu libertador, a rosa de Saron. A morte não te silenciou, tua voz agora ecoa por toda a terra. És a estrela da manhã, meu libertador, a rosa de Saron. Trono eterno és. Aleluia. Juiz e raiz de Davi. Canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Tu és a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Não falha não, que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Essa canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Jesus nunca falha, teu amor nunca falha, nunca, nunca
falhas. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre. Cantarei ao Deus de amor, seguro estou em ti. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se um dia o mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Para todos sempre, sempre, amém. Para todos sempre, sempre, amém. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Para todos sempre, sempre, amém. 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 E não há medo que prevalecerá. Teu amor venceu, teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você.
Amém. Eu tenho certeza que você foi completamente cheio pelo Espírito Santo aí na sua casa. Então, aproveitando para te encorajar a pegar essa live, enviar para os seus familiares, enviar para os seus amigos, sabe? Abençoar a vida deles hoje. Às vezes você não está tendo a oportunidade de pregar para eles presencialmente, mas eu sei que essa live, esse culto pode transformar a vida de uma pessoa, porque Jesus, ele está aqui. Amém? Eu quero compartilhar com vocês algo que está lá em João, capítulo 6, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Aqui nessa história, Jesus estava com seus discípulos em uma margem de um rio. Então ele estava ali reunido com algumas pessoas e ele, levantando os olhos, ele vê uma grande multidão se aproximando. Quando ele vê essa grande multidão se aproximando, Jesus, ele se preocupa e ele antecipa um problema. Onde vamos ter pão para alimentar esse povo? O que eu quero compartilhar com vocês hoje é que todas as vezes que você seguir Jesus, ele vai antecipar o seu problema e ele vai se colocar responsável por fazer com que você tenha tudo aquilo que você merece. Jesus, ele olhou aquela multidão, Jesus viu que aquela multidão estava vindo para seguir ele, aquela multidão estava vindo porque queria receber algo dele, então ele já se preparou para ter pão suficiente para alimentar uma multidão. Jesus, ele sempre se preocupa. E é por isso que ele fala assim: olha, eu sou o bom pastor. Olha, não se preocupem com aquilo que vocês vão comer, ou aquilo que vocês vão beber, ou com aquilo que vocês vão vestir, porque eu vou cuidar de vocês. Jesus, ele sempre vai ser o nosso cuidador. Jesus, ele sempre vai ser a pessoa que vai trazer toda a responsabilidade para ele. Então, não vive ansioso, não fique preocupado, sabe? Não fique pensando como você vai fazer, como vai ser o mês de amanhã, como às vezes vai ser o dia de amanhã, aquilo que você precisa pagar, aquilo que você precisa cumprir. Jesus, ele se coloca responsável por você. Jesus, ele sempre se coloca responsável por aqueles que amam, por aqueles que buscam, por aqueles que seguem ele. Então eu quero te encorajar nessa noite a continuar sendo fiel a Jesus. Eu quero te encorajar nessa noite a continuar crendo que Ele é a pessoa responsável por nos alimentar, independente daquilo que nós estamos passando. Então eu quero te convidar nessa noite a pegar o seu celular, apontar por QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. Tem aqui o nosso Pix, tem aqui a nossa conta. Então, aponte o seu QR Code, sabe? Seja generoso com Jesus nessa noite. Seja generoso com o seu dízimo, com a sua oferta. Faça uma oferta de gratidão a Deus, entendendo que Ele é a pessoa responsável por você. Jesus, Ele se coloca responsável por você. Isso é uma grande alegria, porque nós sabemos que quando Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. Então, eu quero te encorajar nessa noite. Não deixe para depois, não deixe para a semana que vem. Faça isso agora. Aproveite esse momento, aproveite essa unção que Jesus está liberando sobre nós nessa noite, nesse culto, e faça isso por você. Amém? Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui mais uma vez diante de Jesus, diante da sua verdade. Eu tenho certeza que Jesus vai continuar falando comigo, com você, nesses próximos minutos. Como todos já sabem, nós estamos debaixo de um decreto. Nosso objetivo aqui como igreja não é apenas pregar o evangelho, mas é colaborar para que outras pessoas também possam se sentir amadas pelo fato dos nossos cultos não estarem funcionando. Existem vários irmãos nossos na fé, existem várias pessoas que foram infectadas pelo vírus, e às vezes muitas pessoas nesse exato momento, às vezes estão no hospital, ou está vivendo um momento difícil por causa desse momento que o Brasil está enfrentando, o mundo está enfrentando. Mas nós queremos ser igreja agora, não apenas para pregar o evangelho, mas dizer para essas pessoas no qual nós não estamos funcionando, mesmo podendo funcionar, por um motivo de amar essas pessoas. Que você possa se sentir amado em ver esse culto funcionando desse formato no qual nós estamos funcionando. Lógico que não era a forma no qual nós queríamos funcionar, mas se essa é uma expressão de amor, se essa é uma expressão de cuidado para a sua vida, é essa a forma no qual nós queremos funcionar como igreja. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Eu quero ler um texto com você, muito poderoso, no qual o apóstolo Paulo escreve aqui no versículo 6. Ele vai dizer aqui em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos vivido já faz praticamente um ano, tempos difíceis. Nós temos vivido tempos onde tudo coopera para roubar a nossa paz, tudo coopera para que nós possamos ter medo do amanhã. O apóstolo Paulo ele vai trazer uma ênfase sobre nós não andarmos ansiosos sobre o futuro. Ele vai trazer uma verdade muito poderosa, vai dizer o seguinte: ei, não ande ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui nesse primeiro ponto que a forma de sermos livres, libertos da ansiedade é nos relacionarmos com Deus. Ele vai dizer o seguinte, que a oração é um meio no qual eu e você se conecta com Deus para que eu e você possa se desconectar dos nossos problemas. Então, a partir do momento quando você começa a se relacionar com Deus, a partir do momento quando você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, a partir do momento quando você começa a falar com o seu Pai, é como se você estivesse desconectando dos seus problemas, é como se você estivesse desconectando das notícias terrenas, é como se você estivesse conectando e a partir de agora você começa a se conectar com o seu Pai, com a verdade que liberta, com a paz que excede todo o entendimento. Então, o primeiro ponto para que nós possamos viver uma vida livre de ansiedade é vivermos uma vida de relacionamento com Deus. Porque a ansiedade ela é fruto de relacionamento com os problemas da terra. O que leva uma pessoa a viver a ansiedade é ela ter comunhão, ela se relacionar com aquilo que ela ouve, não de Deus, mas ela se relacionar com aquilo que ela ouve aqui na terra. Então nós precisamos compreender que a ansiedade ela nasce de um relacionamento terreno. A ansiedade ela nasce de um relacionamento com os problemas. E a oração nada mais nada menos que é conectar com Deus para que nós possamos nos desconectar dessas mentiras no qual o diabo pinta, ele apresenta para mim e para você. Porque da mesma forma que a nossa fé está em ver algo, a nossa incredulidade está em ver algo. Porque a descrença ela mora no mundo visível. A descrença ela está ancorada naquilo que você enxerga, mas da mesma forma a sua fé também está ancorada naquilo que você vê. O escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a forma que você deixa de estar ansioso é você começar a se relacionar com Deus. Irmãos, num tempo como esse, é mais do que necessário eu e você ter uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida de relacionamento com a palavra, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida para que nós possamos nos conectar com a verdade. E quando nós avançamos aqui diante desse texto, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: para que sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, o apóstolo Paulo vai aqui apontar mais uma vez que a forma que o cristão ora, a forma no qual eu e você ora é agradecendo o que eu e você já recebeu. É tão interessante, eu conversava com uma pessoa essa semana, nós falávamos sobre oração. E chegamos à conclusão que não faz sentido nós orarmos a não ser agradecendo. Porque o cristão, por mais que ele tenha uma sensação de que está faltando algo na vida dele, proteção, paz, recursos financeiros, sabe? Por mais que ele tenha essa sensação de que está faltando algo na vida dele, não é que está faltando, é porque ele ainda não viu o que Deus já entregou para ele. E quando nós nos conectamos com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, vai ser um momento no qual Deus vai nos mostrar aquilo que Ele já nos deu. A palavra de Deus vai nos contar uma história, tanto em Lucas, tanto em Mateus capítulo 6, e você vai ver Jesus dizer para os discípulos o seguinte, ele faz uma pergunta: portanto, a vida não é mais preciosa do que a comida? Portanto, o corpo de vocês não é mais precioso do que as roupas? Ou seja, Jesus está querendo fazer levar os discípulos a pensar. Jesus está falando sobre a ansiedade daquele texto.
Jesus quer levar aqueles discípulos a compreender o seguinte: ei, eu já dei a vocês a ferramenta primária que é o meu filho. Eu já dei para vocês a vida. Então presta atenção, se a vida é mais preciosa do que o alimento, isso só prova o meu cuidado para com você. Se o seu corpo é mais importante do que as suas vestes, do que as suas roupas, isso só prova o meu cuidado para com você. Agora, a função do diabo não é nos apresentar Cristo de forma primária, é nos apresentar Cristo de forma secundária. Deus, quando vai nos ensinar sobre como nós sermos livres da ansiedade, Deus vai nos ensinar colocando Jesus de forma primária, porque a partir do momento quando eu coloco Cristo na minha frente, quando eu coloco Cristo de forma primária na minha vida, automaticamente as outras coisas serão secundárias. Por isso que nesse mesmo capítulo, Jesus ele vai dizer: buscai primeiro o reino e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um sentimento de ansiedade é sobre um sentimento de falta. Todas as vezes quando a ansiedade brota no meu e no seu coração, automaticamente está brotando uma falta de proteção, uma falta de certeza, uma falta de uma verdade, uma falta de sentir amado, porque o que leva uma pessoa a sentir ansiedade é uma pessoa ter medo do futuro. E todas as vezes quando eu e você sente esse sentimento, que é o sentimento mais destrutivo que o homem pode sentir, quando eu e você sente ansiedade, eu e você está deixando de viver o nosso presente. Então Paulo vai nos ensinar aqui a forma no qual nós deixamos de andar ansioso, é eu e você começar a andar nos relacionando com Deus, porque a ansiedade é fruto de alguém que se relacionou com o mundo terreno, e automaticamente quando nós nos relacionar com o mundo celestial, automaticamente todo sentimento de falta de proteção, provisão. A verdade é, todas as vezes quando o medo ele bate no meu e no seu coração, o medo vai querer atingir 3 áreas na minha e na sua vida: a nossa identidade, provisão e proteção. Por isso que quando Jesus ele vai combater esse entendimento lá em Mateus e lá em Lucas, e quando Paulo vai combater esse entendimento aqui em Filipenses capítulo 4, mais uma vez, Paulo e Jesus está colocando Jesus como algo primário. É tão interessante, todas as vezes quando nós sentimos ansiedade, é porque o diabo está soprando, dizendo para mim e para você: cadê o seu Deus? Cadê o Deus que cura, sendo que você está doente? Ou seja, o diabo colocando Jesus de forma secundária. O diabo colocando o problema na frente e colocando Jesus como culpado dos nossos problemas. O diabo nos apresentando e dizendo o seguinte: ei, mas calma aí, você está tendo necessidade financeira, e cadê aquela verdade no qual o mesmo Paulo diz que ele nos fez ricos? Então, a função do diabo é colocar Jesus de forma secundária, a função do diabo é colocar Jesus por último, a função do diabo e todas as vezes quando Jesus está de forma secundária, eu e você sente uma sensação de falta de pai, falta de proteção, falta de identidade. E o apóstolo Paulo vai avançar para o versículo 7 e dizer algo poderoso: e a paz de Deus, eu gosto aqui porque não é uma paz, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: ei, quando você ora, é como se você acessasse a paz de Deus e tomasse posse da paz de Deus. Irmãos, presta atenção, orar é eu e você tomar posse da paz de Deus. Então ele vai dizer o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Irmãos, quando nós oramos, nós estamos guardando o nosso coração, a nossa mente de mentiras. Quando nós oramos, nós estamos guardando para que as circunstâncias do diabo não coloquem Jesus como algo secundário. Quando nós oramos, nós estamos protegendo a nossa mente. Quando nós oramos, nós estamos protegendo o nosso corpo. Quando nós oramos, nós estamos protegendo para que nós não possamos ser convencidos pelas circunstâncias. Por isso que um tempo como esse, para que nós não possamos entrar em algo chamado ansiedade, é importantíssimo nós orarmos como nunca, para que Deus ele possa ser primário na minha e na sua vida. E todas as vezes quando o sentimento de falta aparecer, eu e você terá Deus como resposta. A vida é mais preciosa do que o alimento. O corpo é mais precioso do que as vestes. Então, quando você começar a se relacionar, Deus ele vai automaticamente ele vai ser reposicionado no lugar certo na minha e na sua vida.
Ele vai deixar de ser segundo, ele vai deixar de ser terceiro. Ele não vai estar tão distante no meu e no seu coração. Ele não vai estar tão distante na minha e na sua mente, mas ele vai ser um Deus próximo. E Paulo vai dizer sobre a paz de Deus. Eu gosto disso. Eu gosto do que a palavra de Deus vai dizer aqui em João capítulo 14, versículo 27. Deixe-vos a paz. Jesus dizendo, eu deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez, Jesus dizendo, eu vou deixar com você a minha paz. Não é sobre ter paz, é sobre nós acessarmos a paz de Deus. Aí eu te faço uma pergunta, será que tem diferença entre uma paz da terra, como Jesus está dizendo aqui em João capítulo 14, e será que tem alguma diferença entre a paz de Deus? Irmão, presta atenção, a paz de Deus não conhece tormenta, a paz de Deus não conhece barulho, a paz de Deus não conhece o medo, a paz de Deus não conhece derrota, a paz de Deus é uma paz completa, perfeita, que não oscila. A paz de Deus não é uma paz que agora Deus está com muita paz e daqui a pouco ele começa a perder um pouco de paz porque a pandemia está deixando ele agitado, a pandemia está deixando ele sem planos para mim e para você, a pandemia está deixando Deus sem resposta. Não, é a paz de Deus que ultrapassa a minha e a sua compreensão, que ultrapassa o meu e o seu entendimento. Então Jesus vai dizer o seguinte, eu vou deixar a minha paz e não a paz do mundo. Irmãos, é tempo de começarmos a nos relacionarmos mais com Deus, para que nós possamos acessar a paz do nosso Pai, a paz de alguém que não conhece derrota, a paz de alguém que não conhece fracasso, a paz de alguém que não conhece medo, a paz de alguém que não conhece angústia, a paz de um Deus perfeito. Então cuidado, porque a ansiedade vai querer colocar Jesus de forma secundária. Cuidado, porque a ansiedade vai levar eu e você a se relacionar com as informações terrenas e não com a verdade celestial. Cuidado, porque em um tempo como esse, o diabo ele vai pintar o melhor quadro que ele é capaz de pintar, para que você possa acreditar em uma mentira no qual ele é capaz de inventar. Então o apóstolo Paulo aqui, ele não vai nos dar um conselho, ele vai nos dar um mandamento. Não andeis ansiosos. Não é sobre você ter escolha. Agora que entra um dos fundamentos principais do cristianismo. Aqui agora difere a nossa vida de quem é filho de Deus, de quem crê em Deus, do que uma vida de alguém que é incrédulo. É agora no qual tanto nós e tanto eles têm motivos reais, motivos entre aspas verdadeiros para reclamar, para murmurar e para sentir medo. Mas nós temos motivos para dizer o que o salmista diz: em paz eu me deito e logo eu pego no sono. A nossa diferença de filho de Deus como a diferença do incrédulo é que nós temos tantos motivos para nos entristecer, mas nós temos motivos para nos alegrar. Nós temos tanto a mentira no qual o diabo pinta e borda para todos nós, para a humanidade inteira, mas nós temos um Deus pintando um quadro perfeito. Qual que é o quadro perfeito de Deus? Jesus morrendo na cruz. Uma das principais perguntas que as pessoas fazem é como que, se Deus é bom, como que nós sofremos num mundo como esse? Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Se Deus é bom, por que existe criancinhas morrendo, pessoas inocentes sendo feridas? Como um tempo como esse, se Deus é bom, aonde está Deus num tempo como esse? Onde Deus está agora? John Stott vai dizer algo interessante, ele vai dizer o seguinte: eu só acredito que Deus existe por um motivo. Porque Deus, ele morre em uma cruz. Não daria para compreender, não daria para interpretar Deus olhando para um mundo no qual sofre, olhando para um mundo no qual tem escassez, olhando para um mundo no qual não tem a solidariedade, sabe, não tem compaixão um pelo outro. Como eu vou crer em um Deus assim? Mas eu posso começar a crer em Deus a partir do momento quando eu olho para a cruz. Porque o John Stott falando, Deus não apenas nos justifica através da cruz, mas Deus ele se justifica em um mundo tão sofredor como esse, morrendo no meu e no seu lugar. Então a verdade é, por que se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? A pergunta correta é, se Deus é bom, por que ele sofreu?
Porque não é sobre se eu e você, a bondade de Deus não está referente se eu e você está sofrendo. A pergunta é por que Ele sofreu pelas minhas suas transgressões? Por que ele decidiu se entregar por amor a mim e a você? Então Ele vai dizer o seguinte: ei, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus é Pai por um motivo, porque Ele sofre também. Porque se Deus ele não sofresse como nós sofremos aqui na terra, eu não creria em um Deus bom. Pelo contrário, a imagem que nós teríamos é que um Deus ele se parece mais com o diabo do que com Deus. Mas quando nós vemos um Deus descendo do céu, pisando aqui da terra, sabe, deixando de lado a sua majestade, a sua grandeza, a sua divindade, para se tornar homem como eu e você, e sofrer o que eu e você sofrem aqui na terra, irmãos, esse Deus é extraordinário, porque Ele participou do meu e do seu sofrimento, Ele participou da minha e da sua vida, Ele veio aqui sofrer junto comigo, com você. Eu quero dizer hoje, se você está sofrendo de forma financeira, se você está sofrendo de doenças, se você está sofrendo de ansiedade, eu quero dizer algo para você: Jesus está participando desse momento com você, porque a função dele descer aqui na terra não foi para assistir o meu e o seu problema, foi para participar e assumir o meu e o seu problema. Por isso que Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ter uma vida ansiosa é duvidar do cuidado de Deus para a minha e sua vida. Então cuidado, o diabo ele vai querer dizer que Deus ele não cuida. O diabo vai querer dizer que Deus está ausente. O diabo vai querer dizer que Deus ele não continua fazendo como ele fazia. E por isso, é um tempo de nos relacionarmos com Deus, para que nós possamos acessar a sua paz. Uma paz que não conhece derrota, uma paz que não conhece problemas, uma paz de um Deus que está seguro. Uma paz de um Deus que sofreu e nesse exato momento está sofrendo comigo junto com você. Eu quero te encorajar hoje a você ser um homem e uma mulher que acessa não a paz do mundo, porque a paz do mundo ela passa e acaba. A paz do mundo é uma paz que oscila. A paz do mundo é ausência de guerras. A paz de Deus não. A paz de Deus é a capacidade de você estar em qualquer lugar, em qualquer momento, e mesmo assim você encontrar motivos para você se alegrar, você encontrar motivos para se fortalecer, você encontrar motivos para dar graça. Olha o que o apóstolo Paulo fala no mesmo capítulo, aqui no versículo 10. Eu amo o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, é um dos personagens da Bíblia mais preferidos, é o apóstolo Paulo. Ele vai dizer o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes, eu gosto dessa palavra, ou seja, mais uma vez renovastes ao meu favor o vosso cuidado. Ou seja, é como se Deus estivesse renovando o cuidado para com a vida dele. Então ele vai dizer o seguinte: eu tô feliz sobremaneira no qual o Senhor, por agora, mais uma vez, ou seja, ele já estava fazendo, continua fazendo, mais uma vez renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Essa é a paz de Deus. Eu aprendo a viver feliz, eu aprendo a viver contente, eu aprendo a viver pleno, cheio, eu aprendo, nós vamos aprender. Irmãos, a verdade é, se essa pandemia não nos ensinar a nos depender de Deus, se essa pandemia não nos empurrar para um lugar de dependência de Deus, eu acredito que dificilmente nós vamos ter uma oportunidade tão brilhante como essa. Porque em um mundo tão escuro, em um Pai no qual é o Pai das luzes, é uma oportunidade incrível para que Ele possa aparecer, para que Ele possa brilhar na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo continua dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a paz de Deus no qual ele acessou. Versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também a ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, ele fecha com chave de ouro: tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Irmãos, o apóstolo Paulo está apontando aqui mais uma vez que mesmo na sua tribulação, algo cooperou para o seu bem.
Mais uma vez ele teve experiência com a bondade, com a graça de Deus. Mais uma vez ele teve experiência em ser honrado. Mais uma vez ele teve a experiência de viver feliz, acessando a paz de Deus. Então, alguém que vive de forma ansiosa é alguém que está se relacionando com a terra. Alguém ansioso é alguém que está se relacionando muito com a terra e pouco com o céu. Porque Jesus ele vai te lembrar, ele vai fazer perguntas para você. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8. Se Deus te deu Jesus de forma graciosa, Ele também não vos dará com Ele todas as outras coisas. Calma aí, se você recebeu Jesus de forma de graça, lembra-se que Jesus é o primário. Se você recebeu o primeiro, se você recebeu Cristo de forma graciosa, você acha que com Ele você não vai receber todas as outras coisas, proteção, provisão, bênçãos sem medidas, sabe, fé, para você crer no amanhã, porque a fé, ela muda o seu presente, a fé nos traz perspectiva para o amanhã, a ansiedade é um medo do amanhã, por isso que a ansiedade impede você de viver o presente. Mas quando o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ei, calma aí, se você recebeu Cristo, você recebeu todas as coisas. Se você recebeu Cristo como seu primário, todas as coisas secundárias virão. Em outras palavras, Deus dizendo, calma aí, eu te dei Cristo, eu te dei o mais difícil, calma aí, eu te dei a vida. Você acha que um Deus que te dá a vida, que sopra o fôlego de vida em você, não vai te dar alimento? Você acha que um Deus que guarda o maior bem que você tem, que é a sua própria vida, que o maior bem que você tem não é o seu dinheiro, não é o seu título, o maior bem que você tem é a sua vida, Ele guarda a sua vida. Então nós precisamos começar a ser livre dessa vida de ansiedade, entrando por um campo de oração, entrando por um campo de relacionamento, porque aí sim, nós seremos um povo, nós seremos uma igreja que não vai ter experiência com ansiedade e que não vai aceitar ser dominado por ela. Nós estamos vivendo um momento incerto, nós não sabemos quanto isso vai durar. A verdade é que a maioria dos homens, nem os especialistas, tem um tempo exato de quando a pandemia vai se encerrar. Mas nós temos, como Davi, uma certeza. Eu posso, em paz, me deitar, eu posso em paz me repousar, que eu posso pegar no sono, que a ansiedade ela quer me colocar ligado, agitado com as coisas terrenas, mas quando eu acesso a paz de Deus, é como se eu me desligasse da terra e eu me conectasse com meu Pai. Os próximos dias serão dias no qual você vai se conectar com seu Pai, com o Criador, com o Pai das luzes, com Jeová Rafá, com Jeová Jireh, com El Elyon, com Deus Emanuel. Você vai ser livre de todo o medo do amanhã, porque a sua fé te capacita a viver o hoje, e a sua fé te garante viver dias melhores no amanhã. Por quê? Porque Ele está presente, porque Ele não assistiu o seu sofrimento, porque Ele não foi um Deus que ficou assistindo eu e você sofrer aqui na terra. Ele foi um Deus que desceu para participar do seu sofrimento. Ele foi um Deus que desceu para sofrer aquilo que Ele não desejaria que eu e você sofresse. Então a verdade é, como pode um Deus tão bom vir à terra e sofrer no meu e no seu lugar? Nós sabemos de uma coisa, Ele é o nosso socorro bem presente nos dias de angústias. Então cuidado com esse sentimento que destrói a minha e a sua vida e que nos impede de viver um presente. E lembre-se, aquele que não poupou o seu próprio filho, Ele te dará de forma graciosamente todas as coisas. Provisão, bondade, misericórdia, a paz de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter experiências poderosas com a paz de Deus. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai acessar a paz do seu Pai. Feche seus olhos. Jesus, nós te louvamos e nós te pedimos nesse exato momento. Nos leva a compreender a importância de vivermos uma vida de oração. Nos leva a compreendermos a importância de viver uma vida de relacionamento com Deus. Nós não queremos viver uma vida de relacionamento com a terra. Nós não queremos viver uma vida pautada, dependente daquilo que a terra pode nos oferecer. Se eu olhar, Jesus, para aquilo que a terra pode me oferecer, eu vou estar ansioso a qualquer momento, porque nem a terra sabe o que ela é capaz de me oferecer, nem a terra sabe me dizer
quando o meu sofrimento vai acabar, mas o Senhor tem a resposta para mim. O meu sofrimento, ele já acabou em Cristo. Cristo não foi uma continuação do meu sofrimento, mas meu sofrimento foi colocado um fim no meu sofrimento em Jesus, porque Ele recebeu as minhas transgressões, Ele recebeu o meu pecado, Ele recebeu a minha dor, Ele recebeu as minhas enfermidades. Então Jesus nos leva a ter uma experiência de alguém que acessa a sua paz através da oração. E não se relaciona com a terra, mas se relaciona com um Pai Celestial, que deixa de se relacionar com os problemas que são passageiros, mas começa a se relacionar com Deus que é eterno. Tira os nossos olhos da terra, nos leva a entender que nós recebemos algo primário de Deus, que nos dá qualquer coisa secundária. Nós te louvamos agora, bendizemos teu nome, e nós declaramos, nós seremos como o apóstolo Paulo, nós vamos nos alegrar em todos os momentos, nós vamos nos alegrar, porque nós estamos descobrindo algo. Nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. O nosso relacionamento com Deus é um meio no qual nos fortalecemos. O nosso relacionamento com a terra é um meio no qual nós nos enfraquecemos. Por isso, nós queremos elevar agora o nosso nível de oração. Nós queremos elevar agora o nosso nível de relacionamento com a palavra. Que esses próximos dias nós possamos te conhecer como nós nunca te conhecemos. Através das Escrituras, através da verdade, através de ouvirmos a sua voz. Então Deus nos livra dessa vida de ansiedade. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos nesse momento tão especial, tão importante, no qual nós vamos participar do banquete da graça, da ceia de Jesus. Isso aqui é um banquete preparado por Deus. Isso aqui não é um banquete preparado por qualquer pessoa. É Deus oferecendo o seu Filho para a humanidade. É Deus dizendo o seguinte: ei, comam do meu Filho, porque vocês receberão a vida que opera nele na vida de vocês. E eu quero ler um texto com vocês que está aqui em 1 João capítulo 1, versículo 7. Ele vai dizer o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o momento no qual nós lembramos que nós somos reconciliados com Deus. Existe agora um momento para que você possa lembrar que enquanto na velha aliança o pecado nos distanciava, nos separava de Deus, agora Deus está enviando Jesus para que não possa existir mais barreiras entre mim e Deus, entre você e Deus. Esse momento é um momento muito poderoso, é um momento no qual nós temos a capacidade, a oportunidade de trazermos à nossa memória aquilo que mudou o percurso da história da humanidade. Então, eu quero convidar os irmãos a ler outro texto comigo, que está aqui em Marcos. A palavra de Deus Jesus vai dizer, aqui em Marcos capítulo 2, versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aqui nós vamos perceber o seguinte: Jesus, ele curando um paralítico, e o princípio para que Jesus pudesse curar aquele paralítico é lembrar aquele homem que os seus pecados estavam perdoados. Então, antes de dizer levanta e anda, Jesus estava lembrando que os pecados daquele homem estavam perdoados, porque o fruto da doença daquele homem era fruto do pecado. Mas quando Jesus traz o entendimento de que você está perdoado, em outras palavras, você já está curado porque você foi perdoado. Ter uma consciência de que eu fui perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, é ter uma consciência de que eu fui perdoado com Deus. Porque a partir do momento quando eu sou perdoado por Deus, os meus e os seus pecados são pagos na vida de Jesus naquela cruz. Então a forma de Deus nos explicar isso aqui é bem simples. A lógica de Jesus era bem simples. Em outras palavras, a maldição ela veio através do pecado. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte: você vai ser curado agora, porque os seus pecados foram perdoados. Irmãos, esse momento aqui não é um momento no qual apenas eu e você vai comer de um pedaço de pão e nós vamos beber um suco de uva. Não, esse é um momento para que nós possamos nos apropriar daquilo que o sangue de Jesus nos deu. Então, se você está doente, se você está com alguma enfermidade no seu corpo, se você está cansado, se você está sem perspectiva, se tem qualquer mal diante de você, esse é o momento no qual você vai lembrar que você foi perdoado. E lembrar que você foi perdoado vai te dar fé para que você possa crer que através do sangue de Jesus
você recebeu toda a provisão para viver aqui na terra. Então você tem te faltado alguma coisa. Quando você comer desse pão, beber desse cálice, você vai compreender que a provisão chegou através da vida de Jesus, porque os seus pecados foram perdoados. A maldição foi quebrada. E existe agora uma cachoeira de graça, de favor, de bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida. Então Jesus aqui vai nos ensinar esse princípio. Antes de você orar por cura, lembre-se que você foi perdoado. Automaticamente isso vai gerar fé para você crer que você pode acessar aquilo que Jesus te deu. E hoje eu quero te lembrar mais uma vez que você foi perdoado através do sangue de Jesus. Você pode, como a Bíblia nos diz aqui em 1 João capítulo 1, versículo 7, a comunhão entre mim, entre Deus, a comunhão entre você e Deus foi restaurada através de Jesus. Então é muito mais do que beber um vinho, é muito mais do que comer de um pão. É lembrarmos que nós temos comunhão com Deus, é lembrarmos que nós somos perdoados e por isso nós somos sarados e por isso nós podemos acessar toda a nossa provisão para viver aqui na terra. Então quero te convidar a você participar desse momento com a compreensão de que você foi perdoado. Porque se você não olhar para Jesus, você vai olhar para o seu pecado. Se nós tivermos olhos para olhar para a cruz e lembrar que nós somos perdoados, a nossa questão sempre a pergunta vai ser: por que eu estou doente? Qual o pecado que eu cometi? Por que eu estou tendo falta de provisão? Sabe, aonde eu estou errando? Esse é o ponto no qual todo ser humano cai, né? Essa pergunta. Ele vê um problema, ele vê uma dificuldade e ele vai querer olhar para ele. Não, quando você estiver diante de um problema, não olhe para você, não olhe para o seu pecado. Olha para quem te lavou, te justificou, te purificou através do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então quero te convidar, você na sua casa, pegar o seu pão, pegar o cálice e de forma simbólica nós vamos ceiar hoje. Mais uma vez, nesse tempo tão difícil, nós vamos comer nesse tempo tão difícil, nós vamos beber do sangue de Jesus nesse tempo tão difícil, para que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos gera esperança. Nos gera esperança é sabermos que Deus, Ele sofreu junto comigo e com você. Deus, Ele não assistiu à nossa dor. Deus não nos amou de longe, Deus nos amou de perto. Por isso, ao comer desse pão, ao beber desse cálice, você será revigorado. Você terá o seu ânimo sendo acordado dentro de você. Você terá a sua fé sendo fortalecida. Você verá com seus próprios olhos essa enfermidade, essa dor saindo do seu corpo. Simplesmente pelo fato de você lembrar que você foi perdoado. Então Jesus não queria construir naquele homem uma compreensão de que ele poderia ser curado sem ser perdoado. Você pode ser curado porque você já foi perdoado. Você pode receber provisão porque você foi perdoado pelo sangue de Jesus. Então, quero te convidar a você levantar o pão, a dar graças pelo corpo de Jesus. E aonde você está, nesse espírito, começa a agradecer a Deus pelo corpo de Jesus. E eu quero te convidar a você comer nesse exato momento, começar a dar graças pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Jesus, por ter sido o banquete de Deus. Obrigado, Jesus, por nós termos o privilégio de poder experimentar de uma forma graciosa do banquete de Deus para a terra. Você, Jesus, foi o presente de Deus para a humanidade. Nós queremos todos os dias comer de você, comer do seu sacrifício, lembrarmos aquilo que o Senhor realizou para que nós pudéssemos ter uma vida digna aqui na terra, uma vida de vitória, uma vida de paz, uma vida de alegria. Eu quero te convidar para você levantar o seu cálice, começar a dar graças a Deus por onde você está, pelo sangue de Jesus. Esse é o sangue que perdoa você não de alguns pecados. Esse é o sangue que lavou você pela eternidade de todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros. Nós já estamos perdoados. Isso aqui é a forma no qual nós somos conectados com Deus.
um sangue sem mancha, sem mácula, um sangue perfeito, um sangue que não conheceu pecado, mas um sangue que cobriu a minha e a sua vida para que eu e você pudesse ser purificado através de algo que era puro, que era o sangue de Jesus. Eu quero te convidar você a beber onde você está, aí na sua casa, o sangue de Jesus, e se prepara para você lembrar que você é perdoado. Obrigado, Deus. Nós te louvamos pelo seu sacrifício. Nós te louvamos pelo seu Filho Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que não se lembra das nossas transgressões. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu um cordeiro que tira o pecado do mundo, um cordeiro que foi aceito, um cordeiro que foi aprovado por Deus. Nós te louvamos, Jesus, porque agora nós temos acesso ao Pai. Nós te louvamos porque você ressuscitou. Nós te louvamos porque agora nós podemos nos achegar juntamente ao trono da graça para receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Receba graça na sua casa, receba graça onde você está, receba misericórdia onde você está. Nós não sentimos mais medo de Deus, porque Deus não está irado conosco. A ira de Deus foi lançada em Jesus, a ira de Deus foi lançada no corpo de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Deus está em paz, e que essa paz que está em Deus possa ser a minha, a sua paz, uma paz no qual a terra não tem a capacidade de alterar, de interferir nessa paz. Nós te louvamos, obrigado pelo seu sacrifício, obrigado pelo seu sangue, obrigado pelo seu corpo. Nós te louvamos, que você possa ter uma experiência de alguém que foi perdoado. Viva com consciência de alguém que foi perdoado, porque alguém que foi perdoado é alguém que tem capacidade de ser curado, próspero, feliz, saudável aqui na terra. Deus é bom, e a gente se vê em outra programação aqui da Aba Church. Fique com Deus e um grande abraço.